consultas frequentes pelos mesmos sintomas ou por queixas múltiplas. Então, tem pacientes que chegam... Eu lembro muito disso no início da minha carreira, me incomodava demais que as queixas não faziam sentido. Entendeu? Incapacidade de tirar qualquer sentido do problema apresentado. Em vez de você ficar com raiva do paciente, simplesmente você desviar a situação do contexto físico, né? Assim, que ele acha que você só vai dar importância em sintoma, em doença. Então, ele vai falar todas as doenças, ele vai detalhar ao máximo que a dor dele vem do pé para a cabeça, da cabeça para o pé, de um lado para o outro, e você fala que isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido para o mecanicista, mas para um médico que percebe isso como uma comunicação indireta, faz todo sentido, né? Doentes difíceis, doentes autodestrutivos, os sedutores, aqueles que vêm te seduzindo para você pedir exame, os zangados, né? Os que querem só um encaminhamento, os que querem só... Sabe que irrita o médico, né? Não, doutor, eu quero esse exame aqui. O médico, em vez de ficar com raiva dele, começa a tentar entender por que será que esse cara quer esse exame, né? Os doentes, cultura e contexto, doentes difíceis, McQueen afirma que não há nenhuma solução para essas dificuldades, todavia, saber identificar e lidar com essas situações pode ser de bom tanto para o médico quanto para o paciente. Pode não, Ele coloca, então, algumas diretrizes para quando você está com um paciente lá que tem incapacidade de tirar qualquer sentido do problema, doença de pouca importância, ou vai muito ou então um sintoma que já estava presente há muito tempo, aí ele não está nem aí para aquilo, aí um dia ele vai lá porque está preocupado com aquele sintoma, porque geralmente, sabe o que aconteceu? Morreu alguém de câncer na família dele, e ele está com medo daquilo ser câncer, medo de morrer. Então, se você começa a ter essas diretrizes, impedir fixação somática, desviando o foco da conversa para o contexto interpessoal, né? Nessa hora, por exemplo, que a dor vem daqui para lá, não sei o quê, aí você para um pouco, você corta aquele fluxo, aí muda de assunto, pergunta como é que vão as coisas em casa, né? Na mesma hora a mulher vai abrir a boca, chorar, porque ela estava naquela fixação somática como uma fuga, entendeu? Você cortou aquela fuga dela, deixou ela cara a cara com um problema. E ela aproveita aquele desvio do foco da conversa para se abrir para você. Não receitar narcótico para dor crônica ou recorrente. É o que você vê mais acontecer hoje, né? Proteger os doentes de um sistema médico orientado para patologia física, que provavelmente gerará exames, medicação ou cirurgia desnecessária. Estar alerta para reações de contra-transferência. Vocês sabem o que é a reação de contra-transferência? Já estudaram psicologia médica? Transferência é o médico que apaixona o doente apaixona pelo médico, né? A contra-transferência é quando o médico apaixona pelo paciente ou fica com raiva dele, né? Então, se você ficar com raiva de um paciente por alguma razão, fique alerta, porque é um problema de contra-transferência, não é culpa do paciente. Mesmo se o paciente for aquele cara que te irrita, o problema não é ele. O paciente ser irritador, causar irritação, é um sintoma, não é para você ficar com raiva dele, entendeu? Estar preparado para estabelecer limites de tempo para cada consulta, número de consultas, etc. Muitas vezes, né, saber que encerrar uma consulta e usar até como desculpa a questão do limite de tempo é salutar, né? Quando você vê, principalmente, que o paciente está armando uma reação de transferência com você. Então, reação de transferência e contra-transferência assim, tem que saber lidar com isso, entendeu? Porque rola mesmo. Estar preparado para estabelecer limites de tempo para cada consulta, envolver os colegas no seu plano de atendimento. Então, principalmente quando você vê que está acontecendo uma fixação
sua com algum paciente, ou de algum paciente com você, descentraliza, né? Distribui as responsabilidades com a equipe. Dentro de uma equipe, né, o médico ele tem uma importância muito grande. Isso não quer dizer que a gente não vai dar autonomia para os outros profissionais. Né? Dentro da atenção básica, os que têm mais autonomia para realizar exame físico e consulta é o médico, depois é o enfermeiro. Só que o enfermeiro não pode fazer o diagnóstico de doença. Mas nós estamos trabalhando dentro de outro paradigma. Nós estamos trabalhando no paradigma da classificação de atenção primária. E o ESUS, né, toda a Política Nacional de Atenção Básica, os instrumentos do SUS que a gente usa, do ESUS, das fichas, dos prontuários, a gente vai ver, pode ser feita pelo enfermeiro. Tá? Nós vamos, acho que é uma coisa que é importante a gente estar entendendo também. À medida que vocês começarem a frequentar as consultas na UBS, vocês vão perceber melhor como é que funciona o envolvimento com a equipe. Não piore as coisas sendo um médico difícil. Às vezes o paciente está indo lá, porque quer um exame, você está pé da vida, porque você acha um absurdo um paciente querer dizer qual exame que você tem que pedir. E aí tem médico que fala que não dá de jeito nenhum. Não faz isso não, o ultrassom é tão barato. Aliás, a gente vai ter ultrassom lá, né, gente? No nosso projeto. Eu já tenho um aparelhinho de ultrassom. A gente só precisa aprender. Através do Flávio, a gente vai conseguir ter o aparelhinho de ultrassom. Então, se a gente aumenta a resolutividade do médico de família, né? Hoje o médico de família já faz eletrocardiograma, isso está dentro da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica. O eletrocardiograma é, sim, um exame da atenção primária, e daqui a pouco o ultrassom também vai ser. Então, o método clínico centrado na pessoa. Sua essência é a tentativa do médico realizar, então, as duas coisas. Compreender o doente e compreender a doença. São dois braços, tá? Um é compreender o que a doença significa para aquele doente, e o outro é fazer o diagnóstico de doença propriamente dito, que isso qualquer professor da UFJF sabe fazer na sua especialidade. Dessa compreensão deriva o processo de gestão do doente e da doença. A medicina de família está na vanguarda das tentativas de desenvolver esse novo método, que é fundamental para o contexto da atenção primária. E eu uso também a referência aqui da Bárbara Starfield, que não é médica de família, mas defensora, né, da atenção primária. E médico de família é o tipo de médico que fica na atenção primária. O método clínico centrado na pessoa exige essa diferenciação entre afecção e doença. Eu estou usando palavras da língua portuguesa, lá de Portugal, né? E tem o plano do doente versus o plano do médico. Método clínico centrado na pessoa. Afecção é a experiência pessoal do doente de uma perturbação física ou psíquica. E doença é o processo biológico utilizado pelos médicos como modelo explicativo da afecção, história natural da doença. Na medicina de família, deparamos frequentemente com afecções sem processo biológico discernível. O objetivo do método clínico centrado na pessoa é compreender a afecção e, quando possível, diagnosticar a doença. Os psicólogos, os outros profissionais de saúde, trabalham muito melhor no plano das afecções. Dentro da saúde mental, a medicina está num sinuca de bico, está numa crise, porque a psiquiatria não se coaduna bem com a psicanálise. Parece ter uma disputa, ninguém fala mais em psicanálise, que estava na moda nos anos 70, nos anos 80, e com o advento da descoberta de novos alvos, de farmacológicos nos sistemas, vários sistemas de neurotransmissão,
tanto alvo farmacológico, né, que a psiquiatria, então, teve um desenvolvimento fantástico, né, na questão do controle dos sintomas, né, mentais, né, de transtornos mentais. Eles não trabalham com categoria de doenças, trabalham com categoria de transtorno mental, que é depressão, ansiedade, transtorno do humor, transtorno bipolar e transtorno psicótico. E cada transtorno tem uma droga que promete ser uma solução, só que, na verdade, ela ataca só o sintoma. Não compreende-se nem a doença, muito menos a afecção. Então, a psiquiatria não tem modelo fisiopatológico ainda, eles estão presos nesse modelo dos neurotransmissores, mas esqueceram completamente o Freud. Método clínico centrado na... E está aí hoje o médico de família, né, defendendo aí o Freud, o contexto, a potencialização da força natural de cura, o prazer, a sociedade de consumo, né? O que as pessoas estão almejando da vida, né? Ser feliz, né? Mas a psiquiatria toda trabalha com o totalmente alopático nesse sentido, né? Anti-inflamatório para inflamação, analgésico para dor, antibiótico para combater a infecção. Aquela vertente de atuar sobre o contexto, né? Hoje fica mais na questão da promoção da saúde, né? Muito no campo da saúde coletiva, mas e a promoção da saúde individual? Ninguém está falando nisso? Ser feliz significa só consumo? Enfim, quando a gente tinha Deus, né, tinha a intenção assim, de almejar evolução espiritual, uma forma máxima de felicidade, está um pouco fora de moda, né? Eu sou um saudosista do tempo das ciências e as religiões andavam juntas. Tá bom, vamos voltar aqui. Plano do doente. A pessoa, então, quando vai no médico, ela sabe que ela tem uma afecção, que ela sente aquilo que afeta ela, e ele tem em mente, né, o plano dele. Ele quer um exame, ele quer que o médico conserta ele. O médico também tem o plano dele, que varia com o contexto, né? O plano do médico de família é não só fazer detecção de doença, né, sintomática, né, mas hoje a gente tem detecção de doenças pré-sintomáticas, né, saber qual a doença, resposta ao tratamento, interpretar a afecção. Então, depende do tipo de médico, não é só o médico de família que quer interpretar a afecção. Os outros médicos querem fazer apenas detecção de doenças e tratamento de doenças. Ao colocar em prática o método clínico centrado na pessoa, o médico executa o seu plano sem desconsiderar o plano do doente. O método clínico está lá no livrinho do McQueen. O significado da doença para o doente é o subjetivo, né?